Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Gestor Focado em Resultados. Aqui nós discutimos estratégias de gestão para você se tornar um gestor realmente focado em resultados, melhorando muito a rentabilidade do seu negócio, o que melhorando muito o seu resultado. Eu sou o Fernando Guimarães, do Empresa que Dá Certo, e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma série de dicas para você melhorar o resultado do seu negócio, dicas de gestão para você exatamente melhorar o resultado do seu negócio. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de abordar um detalhe de suma importância, mas que ainda é muito negligenciado pelos empresários de uma forma geral. O nosso tema de hoje é execução. Eu costumo abrir, né, esse tema dizendo o seguinte: eu tenho uma frase que é quase um bordão, que eu digo: a execução é soberana. Ou seja, tudo que você faz vai depender, no final, da sua execução. Se a sua execução estiver indo bem, é bem provável que o seu negócio consiga ir bem, que você consiga atingir os resultados. Agora, se a sua execução estiver patinando, é bem provável também que você esteja patinando no seu negócio, que você esteja estressado, que você esteja com um volume de trabalho absurdo e você não entende exatamente o porquê. Você precisa ser eficaz e dar uma ênfase para fazer as coisas acontecerem. E nós devemos identificar como transformar um plano, uma estratégia, em um resultado para crescer e obter, da melhor forma, melhorias significativas, né, na produtividade da sua empresa. Eu começo avaliando o seu pessoal. Isso é uma coisa que você deve fazer, avaliar o seu pessoal. Você tem as pessoas certas? Ou se você não tem, por acaso, as pessoas certas, você pode treiná-la para que elas consigam executar de forma satisfatória? Para que elas consigam fazer com que a estratégia seja executada? Elas têm entendimento para isso? Elas têm compreensão para isso? Eu estou colocando isso aqui porque é muito comum, né, as pessoas trabalharem para produzir planos que não obtêm resultados quando são aplicados na prática. E uma dessas razões, qual é? É porque você não tem um pessoal devidamente capacitado para, às vezes, entender como é que coloca aquela execução em prática, para compreender a importância de determinados pontos. E aí você acaba vendo a sua execução escorrer literalmente pelos seus dedos, né, e você não entende exatamente o que está acontecendo. Então, avaliar o seu pessoal é uma das coisas de suma importância para você entender se as pessoas estão preparadas. Se elas não estão preparadas, se você pode treiná-las para elas virem executar os seus planos da melhor forma possível. Se elas vão conseguir captar e ter entendimento dessa execução, ok? Então, esse é um ponto, o primeiro ponto aqui que eu chamo a atenção. Um outro ponto que eu chamo a atenção é que esses planos que acabam sendo desenvolvidos, eles acabam poucos relacionados com a estratégia e muitas vezes completamente desconectados da execução. Então, é bastante comum planos e estratégias que estão muito desconectados da realidade do negócio. Não é? Então, não adianta simplesmente você querer ter um plano maravilhoso, você querer fazer um plano, não digo nem mirabolante, mas um plano que você considere muito bom e que até seja um plano muito bom, né, com estratégias maravilhosas, mas que, na verdade, ele está muito desconectado da realidade do negócio. O que eu estou querendo dizer desconectado com a realidade do negócio? Eu estou querendo dizer com isso é que esse plano não consegue ser devidamente executado. Por quê? Porque a sua empresa não está preparada para conseguir executar esse plano de forma satisfatória. E você precisa entender isso. Às vezes não é só o pessoal, às vezes são questões estruturais também que você tem na sua empresa. Às vezes você precisa fazer alguns investimentos. E para isso, invariavelmente, você precisa se preparar. E às vezes esses investimentos têm que ser feitos de forma paulatina, de forma planejada. Um outro detalhe é que você precisa se esforçar para estabelecer
uma cultura na sua empresa voltada para a execução. Isso é uma tarefa que deve começar por quem? Por você, exatamente por você, desde o seu planejamento. Passar pelo desenvolvimento da estratégia e checar as reais possibilidades de implantação para que a execução dessa estratégia consiga ter sucesso. É muito comum esses detalhes não serem avaliados, né, e a sua execução não ser uma execução satisfatória. Então, estabelecer uma cultura de execução na empresa não pode parecer, mas não é uma tarefa fácil. Você que tem que começar a implantar isso no seu negócio, na sua empresa, entendendo a real importância que tem de uma boa execução. Uma empresa que aprende a executar, você pode ter certeza e guardar isso aí que eu vou te falar. Ela consegue ter realmente um diferencial competitivo muito importante no mercado, que com certeza fará com que você se destaque das demais empresas. Porque a execução é uma das chaves mestras para fazer as suas estratégias e o seu planejamento darem resultado. A cada dia que passa, né, eu costumo dizer que a cada dia que passa, a diferença entre as empresas de sucesso e as empresas que não estão indo tão bem é exatamente a sua capacidade de executar bem. Né? É na execução que a estratégia corre pelos dedos. Eu não canso de relembrar isso para todos os empresários. Né? E isso acontece por quê? Acontece porque existe uma total desconexão entre a estratégia que é criada e a forma com que você vai executar. Os empresários acabam não dando, né? Isso é quase uma praxe, importância à execução, achando que a execução é só você reunir o pessoal e explicar o que é que você quer e tocar a ficha que a coisa vai acontecer. Mas não é assim que acontece na prática. Uma grande parte dos planos estratégicos, né, dos planejamentos que são discutidos lá nos escritórios, eles não funcionam na prática. Quando vai para a prática, eles não funcionam. Então, por isso que muita gente, né, quase tem um bordão que diz que, olha, a estratégia não funciona, esse negócio de planejamento, esquece, isso aí não funciona. E esse detalhe acaba impactando diretamente no resultado e, muitas das vezes, no futuro da sua empresa. Porque se você começa a admitir para você mesmo que planejamento é ruim e que trabalhar para desenvolver estratégias também não faz sentido, ora, você vai estar exatamente negligenciando o futuro do seu negócio. Porque aí você, sem perceber, vai acabar se concentrando nas tarefas do dia a dia e vai acabar sendo absorto por essas tarefas do dia a dia. Porque o dia a dia não parece, mas ele acaba envolvendo e acaba quase que te consumindo. E aí você vai estar, sem perceber, matando o futuro do seu negócio, matando o seu futuro. E trabalhando muito mais do que você deveria. A execução é um sistema que deve ser desenvolvido, aperfeiçoado. Mas se não estiver embutida na estratégia, nos objetivos, no planejamento, dificilmente vai funcionar. E é isso que acontece na maior parte das empresas. É aí que os empresários ficam achando que o planejamento e as estratégias não funcionam. Não funcionam por quê? Porque a execução não foi construída junto, não foi analisado se você poderia realmente colocar aquele plano em prática com os recursos que você tem, recursos de pessoais e recursos de estrutura do seu negócio. A consequência imediata é você se concentrar, como eu acabei de dizer, no dia a dia da sua empresa. E fica ali alimentando esse ciclo. Esse ciclo de quê? De planejamentos ineficazes, estratégias que não funcionam, e tendo como uma consequência direta um resultado aquém do que você poderia ter no seu negócio. E muitas vezes você fica ali quase que congelado num looping sem fim, num looping infinito. Entra ano, sai ano, você é do mesmo tamanho. Então, é preciso que você entenda, de uma vez por todas, e incorpore que executar é uma disciplina, é um sistema tão necessário para a empresa que eu diria para você que é um ponto de equilíbrio
ou o desequilíbrio entre o sucesso e o fracasso do negócio. Porque se você não consegue colocar em prática, você pode encontrar a melhor oportunidade do mundo. Se você trouxer essa oportunidade para dentro do seu negócio, desenvolver um plano, uma estratégia e não conseguir colocá-la em prática, o que adiantou você descobrir, você encontrar essa estratégia, você trabalhar, desenvolver, você enxergar essa oportunidade, desenvolver uma estratégia que você não vai colocar em prática, não vai conseguir colocar em prática. Isso vai acabar te gerando frustração, isso vai acabar te gerando uma desmotivação, não só para você, como também para o seu time. É uma utopia a empresa perder tempo produzindo uma estratégia que ela não vai conseguir colocar em prática. Você está jogando fora a energia do seu negócio. As empresas que executam bem, elas conseguem mudar com mais agilidade quando a situação do mercado exige. E principalmente em épocas delicadas. As pessoas são muito mais ágeis, as pessoas são muito mais proativas. Se elas aprenderam a executar, se elas têm essa cultura de execução, isso faz com que você minimize perdas, aproveite melhor os seus recursos, decida com mais assertividade. Por quê? Porque você vai perceber com mais rapidez o que está acontecendo. Você vai antecipar determinados movimentos. E o seu pessoal vai trazer muita informação da ponta para você. Mas para isso, você precisa criar essa cultura. Porque isso é tão importante quanto o ar que você respira no seu negócio. Se você quiser ver funcionar, você deve estar totalmente envolvido em fazer esse processo de execução acontecer. Esse é um ponto que vale a pena você realmente investir o seu tempo para organizar e desenvolver e aperfeiçoar esse processo de execução. Como líder do seu negócio, você deve aprender a melhor forma de executar as estratégias da sua empresa. Você deve aprender a avaliar as pessoas, montar um time vencedor. Para montar um time vencedor, você começa avaliando o seu time. E um dos fatores que te ajuda muito a avaliar o seu time é exatamente a execução. Você montar um time vencedor não é uma tarefa fácil, mas tudo depende de como você está encarando isso. Você vai entender e vai perceber o comportamento das pessoas. E você vai começar a entender claramente quem é que vai se encaixar no seu modelo de negócio, quem é que vai satisfazer as necessidades da empresa e quem não vai. Isso vai contribuir para você montar um time muito mais coeso, um time que é muito mais vencedor. E o que te levou a isso? Você enxergar a sua necessidade de execução. Você vai perceber claramente quem não vai se encaixar. Isso vai fazer com que você agilize e otimize, né, a sua empresa, os departamentos da sua empresa, as pessoas. Você vai perceber claramente quando você for treinar as pessoas numa nova estratégia, quem está comprometido com aquilo, quem está engajado. A estratégia, para dar resultado, ela precisa ser transformada em ação. E isso precisa ser executável. E executável por quem? Pelo seu time, pelo seu pessoal. Nós vivemos num mundo onde a concorrência, que sempre esteve acirrada, está cada dia mais acirrada. As mudanças, então, que sempre aconteceram numa velocidade que as pessoas achavam que era muito rápida, hoje, então, elas estão andando mais rápido que o Fórmula 1. Quando você olhou, opa, alguma coisa já mudou, alguma coisa já aconteceu. Então, isso exige de você cada vez mais que você crie diferenciais no seu negócio, que você esteja pronto e preparado para transformar ações da sua empresa em mudança quando você necessitar delas, que porventura venham acontecer pelas condições de mercado desfavoráveis. Ou então também por oportunidades que passarem pelo seu negócio, no seu setor. Então, o que vai ditar se você vai conseguir fazer as coisas acontecerem é a forma com que você está executando.
É impossível que uma estratégia que seja mal executada dê certo. A estratégia pode ser maravilhosa, mas se ela for mal executada, ela não vai dar certo. E muitas das vezes vai parecer que o erro é na estratégia, que o erro é do planejamento. E não é. Você teve boas ideias, você perdeu o seu tempo, você criou um plano, você estudou, você até fez alguns exercícios observando se aquela estratégia caberia em você ou não, se seria boa para o seu negócio ou não. E aí, quando você for executar, ela não funcionou. E às vezes você acaba com a falsa percepção que aquela estratégia não era para você, que aquilo não se encaixava na sua empresa, que você perdeu seu tempo desenvolvendo uma estratégia que acabou não funcionando. Além de tempo, você perdeu valores, você perdeu dinheiro. Você desfocou alguns pontos do seu negócio numa estratégia que acabou não dando certo. Mas a verdade é que qualquer estratégia que seja mal executada não dará certo. Eu não sei ainda porque os empresários não se deram conta disso. Eles não se deram conta da importância da execução. Como a má execução acaba frustrando todos os planos e às vezes impedindo que a empresa chegue aonde ela poderia chegar, que ela aproveite determinadas oportunidades, que ela realmente cresça. Eu não sei como é que ainda não se deram conta. Os empresários acabam sendo totalmente absorvidos pelo dia a dia da empresa, exatamente porque a sua empresa ainda não aprendeu a executar. Ou ela executa o trivial, mas não executa as tarefas estratégicas que vão realmente fazer o seu negócio dar um salto de rentabilidade, de faturamento, de crescimento. Vários negócios, eu digo aqui sem sombra de dúvida, sem nenhum medo de errar, vários negócios poderiam ter muito, mas muito mais sucesso e não conseguem alcançar esse sucesso devido à má execução. Se as ideias não conseguirem ser traduzidas em passos concretos que possam ser executados na sua empresa, essas ideias, essas estratégias vão acabar sendo inúteis. Agora entenda que o fracasso consome muita energia, a frustração consome a motivação. E o erro sistemático causam perdas que poderiam ser totalmente evitadas. Então, se as suas estratégias não conseguirem serem executadas, alguma coisa está de errado com a sua empresa. E aí você tem que parar e realmente avaliar se o motivo é o seu pessoal que não está preparado, devidamente preparado, se é a sua estrutura que não comporta aquele tipo de estratégia, ou ainda se você não soube fazer a conexão entre o planejamento, a estratégia, as metas e a execução. Né? Porque é isso que, na maioria das vezes, acaba acontecendo. A execução tem que fazer parte da estratégia e das metas da empresa. Enquanto você não entender isso e trabalhar fortemente para melhorar essa conexão entre o planejamento, a estratégia, as metas e a execução, enquanto você não, no ato de começar a planejar, já não começar a pensar, né? Quando você começar a planejar, quando começar a traçar as metas, quando começar a pensar nas estratégias, você já não começar a pensar se isso é passível de ser executado ou não no seu negócio, quando você não fizer isso, você vai ficar patinando. Você pode ficar anos patinando, sem entender o seu porquê. Você tenta uma coisa, não funciona. Você tenta outro jeito, não funciona. Fala, mas meu Deus, o que está acontecendo? Por que as minhas estratégias não funcionam? Eu devo estar desenvolvendo estratégias equivocadas. E, na verdade, o equívoco não está na sua estratégia. O equívoco pode estar em você não fazer essa conexão da estratégia com a sua execução. Uma boa execução é uma das tarefas principais para que a sua empresa dê certo. É uma tarefa máter, uma boa execução para que o seu negócio realmente dê certo e mude de patamar. Você precisa envolver as pessoas nos planos de execução se quiser que elas realmente se comprometam em fazer esses planos darem certo. E até para você ouvir delas o que elas estão encontrando, o que elas veem de dificuldade, o que elas veem que não será possível ou que dificilmente você vai conseguir implantar da forma como você está pensando.
Porque quem está ali na ponta tem muita informação para lhe trazer. Às vezes, não é informação, às vezes você percebe claramente que as pessoas não vão estar preparadas para aquilo. E aí, você se prepara para chegar naquele ponto. Você não vai começar cantando pneu, mas você vai começar a preparar o seu negócio, a treinar as pessoas, a melhorar a sua estrutura para que ela consiga receber as suas estratégias e transformá-las em ação. E aí sim você ir conseguir buscar os seus resultados. Como líder, você deve levar sempre em consideração que quando você for traçar qualquer estratégia, as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo precisam ser ouvidas. E você, em determinados pontos, vai conseguir repensar e, inclusive, melhorar a sua estratégia. Conseguir melhorar a sua execução, adequando, né, diversos processos, diversas formas que você não tinha nem pensado e que elas iam acabar te trazendo problemas ali na frente. Então, não cometa o erro de forçar uma execução de qualquer maneira. Você precisa alinhar o seu planejamento, as suas metas, as suas estratégias com as suas possibilidades de execução. Porque se você não parar para alinhar esses 4 pontos, planejamento, metas, estratégia, com a sua execução, existe uma grande chance de você perder tempo, dinheiro e, de quebra, ainda gerar uma frustração gigante, tanto para você, né, tanto para você, que vai ser o primeiro a sentir esse golpe, como para a sua equipe. Isso vira um desmotivador. Você, como líder, precisa descer literalmente da sua montanha e trabalhar com afinco. Né? Você precisa descer junto do seu pessoal e trabalhar com afinco para que a sua execução seja eficaz, para o seu negócio dar certo. Você, como líder do seu negócio, não tem para quem dar desculpas. E também não deve perder tempo culpando os outros. Por quê? Por que você não deve perder tempo culpando os outros? Vamos lá, vamos aqui parar e vamos crescer e vamos assumir responsabilidade. Porque se as pessoas na sua empresa estão desqualificadas, quem é que contratou elas? Foi você que contratou. Se essas pessoas não são comprometidas com o seu negócio, com as suas funções, foi você que contratou. Se elas não são engajadas, também foi você que contratou essas pessoas. Foi você que não trabalhou para fazer esse engajamento com os seus colaboradores. Portanto, para de perder tempo culpando os outros e entenda que você tem uma grande parte aí que você precisa fazer. Tem um trabalho grande que precisa ser feito, mas esse trabalho vai te dar o alicerce para várias outras estratégias que você for implantar na sua empresa, desse ponto em diante. Você vai estar trabalhando para criar uma metodologia que seja sustentável na hora de você executar os seus projetos. Você precisa escolher e formar líderes, e a sua execução vai te ajudar nisso. Você vai perceber quem são as pessoas que vão estar mais aptas a exercer cargos de liderança. Você tem que entender que você vai precisar delegar parte desse processo. E para isso você precisa formar as pessoas. Você precisa direcionar essa estratégia desde a sua concepção, junto com o planejamento e com as metas, para que elas literalmente se acoplem na execução e isso ocorra de uma maneira totalmente harmônica. Você precisa dedicar uma parte do seu tempo para conhecer as pessoas, para entender as suas habilidades, para entender a sua integridade, a sua dedicação. E, inclusive, para entender quem precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda para melhorar o seu desempenho. Você deve aprender a ouvir também o que as pessoas têm para te dizer. Porque essa é uma forma de aprender. Eu já comentei isso aqui. As pessoas que estão na ponta têm muita informação para te trazer. E essa é uma forma de você aprender e talvez tomar ciência de pontos importantes que você nem sequer tinha imaginado. E dessa forma você vai acabar sabendo como você vai cobrar
porque você vai entender as habilidades e as limitações de cada um. É assim que você começa a construir um time forte. Entenda que você prepara a sua equipe, um exemplo, para trabalhar no nível 8. Né? Isso é muito comum acontecer. Você está lá, tá lá preparando a sua equipe para ela ficar tinindo e trabalhar do nível 8 para cima. E aí, de repente, você coloca uma pessoa para trabalhar porque você não avaliou direito, não trabalhou esse poder de avaliação, que está no nível 4. Por incrível que pareça, essa pessoa que está no nível 4 pode comprometer todo o seu processo de execução, pode comprometer todo o seu time. E é por isso que eu falo da importância de você avaliar as pessoas. Isso é fundamental para você não só elevar o nível do seu time, mas também manter o nível desse time lá no alto com uma execução muito acima da média. Se você bota uma pessoa nível 8 para trabalhar com nível 4, e esse nível 4 não tem as condições necessárias para evoluir de uma forma efetiva para chegar no nível 8 relativamente rápido, ele vai acabar puxando o pessoal para baixo. E você, se não tiver esse poder de avaliação, não vai entender isso, achando que é simplesmente executar uma tarefa. A execução é muito importante para o seu negócio. Ela é um ponto nevrálgico que você precisa realmente se preocupar, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para a sua empresa. Faz muito, mas muita diferença. O detalhe é que os empresários ainda não acordaram para esse ponto. Você simplesmente, né, acaba pensando que planejou, definiu uma estratégia, foi lá, definiu metas, as metas estão boas, desafiadoras, e você simplesmente acha que elas são possíveis de ser executadas, pronto, você agora reúne o time, passa a mensagem e vamos lá e vamos fazer a coisa acontecer, vamos fazer a coisa dar certo. Não é assim que funciona na prática. Na prática não é assim que funciona. Isso vai acabar te gerando frustração porque você não vai conseguir implantar da maneira que você está imaginando. Você precisa criar, literalmente, a cultura de execução no seu negócio. Você precisa criar a cultura do pessoal ser, né, extremamente proativo, das pessoas serem interessadas, das pessoas assumirem realmente as funções para si, delas realmente aprenderem a trabalhar em equipe. Agora, volto a afirmar que vale muito a pena você perder um tempo na sua empresa, que na verdade você não vai perder um tempo, você vai ganhar muito tempo mais à frente na sua empresa, tá? Desenvolvendo o seu processo de execução, criando essa mentalidade, criando um time coeso. Por quê? Porque quando você desenvolver essa metodologia dentro da sua empresa, quando você criar esse espírito dentro do seu negócio, você vai estar muito mais forte para implantar as próximas estratégias. E aí sim, você vai estar alicerçando o seu negócio para você atingir patamares maiores, para você mudar realmente de tamanho e, inclusive, diminuir a carga de trabalho de cima de você, onde você vai supervisionar muito mais, onde você vai ser o cara que dá o toque, o ajuste fino nas coisas, onde você vai lá e afina os instrumentos e comanda a sua orquestra, a orquestra do seu negócio, a orquestra do seu sucesso. Então, não negligencie a sua execução. Entenda que ela é uma parte importantíssima da sua empresa. Não, independente do ramo de atividade, não interessa o seu ramo de atividade, a execução é uma parte cada dia mais importante. E você precisa entender isso para não cometer esse equívoco de achar que as estratégias, por estarem bem desenhadas, as metas por estarem bem definidas, e o planejamento por ter sido muito bem feito, que você vai simplesmente agora é só colocar em prática e seguir em frente. Não é. Nessa parte é que as coisas desandam. Na hora de colocar em prática, na sua execução, é que você encontra as maiores dificuldades e os maiores problemas. As empresas que dão certo são aquelas que conseguem entregar, são aquelas que conseguem fazer aquilo que elas se propõem de forma efetiva. E entenda que ser efetivo é ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Portanto, se você quer que seu negócio se torne
um negócio efetivo, se você quer que a sua execução se torne efetiva, você precisa parar e criar essa mentalidade dentro do seu negócio, ok? Então, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like para fortalecer o canal, compartilha, por favor, e não se esqueça, não negligencie a sua execução, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.